Abolição da escravatura. Foi em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, que a liberdade total deveria ser finalmente alcançada pelos negros no Brasil. Esta lei, assinada pela Princesa Isabel, abolia de vez a escravidão no Brasil, mas na prática não foi exatamente o que aconteceu. Sem formação escolar nem profissão definida, para a maioria deles, a simples emancipação jurídica não muda sua condição subalterna, muito menos ajuda a promover sua cidadania ou ascensão social. O modo de vida deles foram de suma importância na formação da cultura de nosso país, e o preconceito sofrido quando escravizados é refletido cotidianamente em nossa sociedade. Na época que os portugueses começaram a colonização no Brasil, não existia mão de obra para a realização de trabalhos manuais. Diante disso, eles procuraram usar o trabalho dos índios nas lavouras. Entretanto, essa escravidão não pôde ser levada adiante, pois os religiosos se colocaram em defesa dos índios, condenando sua escravidão. Assim, os portugueses passaram a fazer o mesmo que os demais europeus daquela época. Eles foram em busca de negros na África para submetê-los ao trabalho escravo em sua colônia. Deu-se assim a entrada dos escravos no Brasil. Os negros, trazidos do continente africano, eram transportados dentro dos porões dos navios negreiros. Devido às péssimas condições deste meio de transporte, muitos deles morriam durante a viagem. Após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e senhores de engenhos que os tratavam de forma cruel e desumana. Na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista, que defendia a abolição da escravidão no Brasil. Joaquim Nabuco foi um dos principais abolicionistas deste período. A região sul do Brasil passou a empregar trabalhadores assalariados brasileiros e imigrantes estrangeiros a partir de 1870. Na região norte, as usinas produtoras de açúcar substituíram os primitivos engenhos, fato que possibilitou o uso de um número menor de escravos. Já nos principais centros urbanos, era grande a necessidade do surgimento de indústrias. Visando não causar prejuízo financeiro aos proprietários rurais, o governo brasileiro, pressionado pelo Reino Unido, foi alcançando seus objetivos lentamente. A primeira etapa do processo foi tomada em 1850, com a extinção do tráfico de escravos no Brasil. 21 anos mais tarde, em 28 de setembro de 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre. Essa lei tomava livres os filhos de escravos que nasceram a partir da decretação dessa lei. No ano 1885 foi promulgada a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como Lei dos Sexagenários, que beneficiava os negros com mais de 65 anos de idade. Porém, foi somente em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, que a liberdade total e definitiva finalmente foi alcançada pelos negros. Esta lei, assinada pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, teoricamente abolia de vez a escravidão em nosso país. Muitos negros continuaram trabalhando na casa ou fazenda em que viviam antes, sem direito a salário e sem condições adequadas de vida. Alguns viviam até pedintes de esmolas nas ruas. Porém, aos poucos, grupos de negros tentaram conquistar um espaço na sociedade. Mas foi apenas no final dos anos 70 que o movimento ganhou força e começou a conseguir melhores condições de vida, com mais igualdade. Podemos presenciar fatos preconceituosos com negros em diversas situações corriqueiras. O governo, com o propósito de conseguir obter uma reparação histórica, criou o Dia da Consciência Negra e o sistema de cota para os negros em universidades, por exemplo. Após a abolição, a vida dos negros brasileiros continuou muito difícil. O Estado brasileiro não se preocupou em oferecer condições para os ex-escravos para que pudessem ser. Após a abolição, a vida dos negros brasileiros continuou muito difícil. O Estado brasileiro não se preocupou em oferecer condições para que os ex-escravos pudessem ser integrados no mercado de trabalho formal e salariado. Muitos setores da elite brasileira continuaram com preconceito. Prova disso foi a preferência pela mão de obra europeia, que aumentou muito no Brasil após a abolição.
Portanto, a maioria dos negros encontrou dificuldades para conseguir empregos e manter uma vida com o mínimo de condições necessárias. O sofrimento pelo qual os negros passaram reflete a nossa sociedade até os dias de hoje, e as ações promovidas pelo governo para que a reparação histórica aconteça, muitas das vezes apenas piora a situação, visto que o sistema de cotas é uma forma de preconceito em cima de preconceito, como se o negro fosse menos capaz que os demais, assim contribuindo para o agravamento do preconceito. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico.